Vamos ter uma palavra de oração em primeiro lugar. Deus e Pai soberano, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu operas de forma graciosa, de maneira sobrenatural. Muito bem. Então, no verso 12 do capítulo 2 em diante, é a parte do Apocalipse em que João vai falar, vai escrever especificamente para a igreja que está em Pérgamo. E aqui ele está escrevendo para 7 igrejas. A carta do Apocalipse é uma carta só. Ela foi endereçada a 7 igrejas. A essas 7 igrejas. Então ela foi por essas sete igrejas. E quando chegou na hora da carta a Pérgamo, ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é um lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. E o que acontece aqui? Ele está fazendo aquela abertura. Sempre nessa abertura existe uma espécie de designação da pessoa de Cristo. E aqui ele se designa como: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que tem a espada afiada. Quem está falando, quem está trazendo a revelação? Um anjo está trazendo a revelação de Jesus. Então ele fala: olha, quem está falando tem a espada afiada de 2 gumes. E você conhece o simbolismo de espada. Espada é uma arma de guerra, sempre foi, nunca foi diferente, não é? Ninguém tem uma espada para fazer outra coisa a não ser guerra. A espada de guerra afiada dos 2 lados, né? Uma espada potente que corta pelos 2 lados. E aqui está dizendo que o Cristo tem essa espada, ou seja, uma guerra. Esse Cristo está se apresentando aqui como aquele que veio para determinar guerra, juízo. É assim que ele está se apresentando aqui. E ele aí começa elogiando, olha, ele começa falando assim: conheço o lugar onde você mora, que é um lugar onde está o trono de Satanás. Por quê? Porque o lugar onde está o trono de Satanás. Nesta cidade de Pérgamo havia 2 templos muito conhecidos e muito procurados, e era uma cidade principal, era uma cidade grande. E esses 2 templos eram o templo de Esculápio. Esculápio era o deus da cura. Então, o templo de Esculápio era como se fosse o SUS da época, o lugar da cura, o lugar onde as pessoas procuravam a cura, tomavam banho naquelas piscinas lá e, antes de entrar, se purificavam, aquele banho de purificação, e lá dentro o sacerdote do templo, ele passava literalmente a receita: faz isso, aquilo outro. Você vai num monte bem alto, tal, leva uma corda, se pendura de cabeça para baixo, fala essas palavras e você vai ser curado. Então, essa era a receita. Estou chutando aqui uma receita maluca no esquema dessa época aqui. Nenhuma base científica, nenhuma base estudada, nem nada. Era, né, um conhecimento popular de crenças, e alguns até ficavam curados, irmãos. Agora esse aqui é o grande lance, né? Placebo funciona mesmo. Não é? Quando alguém fala assim: é placebo, e eu aí digo: placebo é remédio, porque um e outro chega aqui dizendo que foi curado com a pílula de farinha de trigo. Então, é remédio também. Então, era assim que funcionava. Então, tinha esse templo, o templo de Esculápio, que era representado por uma cobra, aquela cobra da medicina, na haste.
enrolada, aquela era uma representação do templo de Esculápio. E tinha também um outro templo, também muito famoso, um dos mais famosos da antiguidade, que era o famoso templo de Zeus. Quer dizer, o chefe do céu, o chefe da região celeste estava na cidade de Pérgamo. E era neste templo que todos que eram obrigados ou invocados ou chamados para vir declarar, que César era Deus, isso acontecia neste templo aqui. Mais especificamente, quando estava longe daqui era na praça, e quando estava aqui era nesse templo que tinha que chegar lá e dizer: César é meu Senhor, César é Deus. Esta era uma frase que alguns imperadores romanos exigiam que isto fosse dito com o César ainda vivo, porque muitos não fizeram também essa exigência, porque o que acontecia quando o imperador morria? Se levantava um templo para o imperador, e naquele templo, esse imperador que morreu era louvado como Deus. Então era assim que funcionava. Só que alguns Césares antecipavam isto e queriam ser adorados como Deus antes de sua morte. Então, por isso, a perseguição da igreja ficou severa em alguns momentos, ficou mais frouxa em outros momentos, severa de novo, frouxa, severa, frouxa. Ela foi assim, Então, havia imperadores que faziam essa questão de ser adorado como Deus antes da morte. Então, os cristãos tinham que ir para lá e adorar o imperador. Então, Pérgamo era a cidade onde estava essa igreja de Pérgamo, que possui esses dois templos. Esses dois templos eram super importantes, e os templos, imagine você, irmãos, que numa época em que a religião é tão importante, talvez fosse a única coisa que desse notícia no Facebook fosse a religião, enfim, isso tomava o comércio, isso tomava as falas no meio do caminho. A religião tinha um peso muito forte. E as pessoas viviam basicamente da religião. Quem não estava lá dentro do templo, estava do lado de fora vendendo algum nicho, algum tipo de patuá relacionado àquele Deus. O comércio também era assim, o comércio tinha o patrono do comércio. Então, na sua loja, tinha lá a estátua do seu patrono, do Deus que você reverenciava, da entidade que você reverenciava. Então, todo mundo estava, de certa maneira, ligado a um patrono desse espiritual, porque você tinha que vender alguma coisa, você tinha que trabalhar em alguma coisa. Aí você imagina o cristão, o convertido, numa sociedade dessa, onde esse comportamento é supervalorizado, aí você pega e não coloca nenhum patrono lá no seu estabelecimento. Você pega e, não, aqui não tem patrono nenhum, meu patrono é Cristo, tal, e etc. E assim mesmo a gente nem bota a imagem dele também, não. Você começa sendo mal visto, você começa sendo perseguido de certa forma, da forma mais light que você imaginar e da forma também mais cruel que você imaginar. Você começa sendo perseguido. Por que você? Porque você não está dentro do alinhamento de como aquelas pessoas pensam ali dentro daquela sociedade. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Uau! O qual ensinava Baraque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então, o que acontecia com a igreja em Pérgamo? Essa pressão social que esta sociedade exercia
sobre os crentes dessa igreja fazia com que alguns crentes fossem complacentes com os cultos nos templos, participando das suas ofertas, participando das suas comidas, dos sacrifícios dos templos, e dizendo, não tem nada a ver, é da boca para fora, tal, não tem problema, nesse nível. E isto era e é até hoje, dentro do nosso entendimento cristão, nós só podemos adorar a Cristo, então a gente não pode ficar dando a mão para quem faz diferente, porque é Cristo, ou então, pastor Simval falou, lembrou quarta-feira, né? Pastor Simval lembrou que o capeta existe. Falou assim, gente, o pessoal até já esqueceu que o diabo existe. Ou é Cristo ou é o diabo? De vez em quando a gente para de falar que ele existe também, né? E que só Deus existe, que só existe a obra da luz, tal. Mas para você reconhecer a obra da luz, até por uma questão de contraste, tem que existir o outro lado também. Então estes irmãos aqui, alguns irmãos, eles adotavam as obras dos nicolaítas, eles eram complacentes, eles traziam um relativismo para a igreja. Algumas coisas a gente pode olhar com relativismo, mas nem tudo, e principalmente quando diz respeito ao que a gente aprende na palavra. O que a gente aprende na palavra é o absoluto, não é? Eu posso relativizar roupa, eu posso relativizar costumes, porque isso tudo é cultura. Mas quando diz respeito a dogmas, a coisas que a gente já assentou, já se firmou nessa verdade, eu não posso relativizar. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. E esses irmãos, muito provavelmente com medo da pressão, não, tem que botar lá alguma coisa lá na minha loja, lá, porque senão esse pessoal fica falando toda hora, mas aquilo ali é só um enfeite. É só um enfeite para... Só um enfeite. Eu, quando era muito novo aqui, né? Eu ainda visitava as pessoas nas casas, tal. Não, é que é um tempo que você, para ter relacionamento com as pessoas, você tinha que ir na casa dela. Você não mandava um zap para ela para perguntar como ela estava, tal. Então a gente fez um evangelismo aqui e as pessoas eram tão legais, irmãos, que abriam as portas para um desconhecido que chegava com a palavra de Deus na sua porta para evangelizar, levar um folheto, levar uma palavra, não é? E isso acontecia naquela época de 30 anos atrás. E eu aí entrei numa casa, essa casa era ali, perto da Nalinha, ali perto, naquela ruazinha pequena ali. Então eu entrei numa casa ali, uma casa de vila ali, uma senhorinha muito simpática. Quando eu falei que era da Nova Vida, ela abriu um sorriso muito grande, porque ela conhecia a Nova Vida, porque ela se correspondia por carta com o bispo Roberto. E me mostrou uma carta assinada por ele. Olha só que máximo, hein? Olha que máximo. Mostrou uma carta assinada por ele. Carta que ela mandou para a rádio Marinque Veiga, na época do programa dele na rádio. E aí eu fiquei, meu Deus, que legal. Tá? Aí entrei na casa da senhora, fiz oração, evangelizei, chamei ela para vir à igreja, tal, aquela coisa toda. E aí, nessa época aqui em Queimados também existia muito disso, né? Muita idolatria. E eu aí havia falado de idolatria com ela, havia falado que a gente tinha que se libertar da idolatria, e ela tinha um quadro na parede, irmãos, um quadro de Jesus. Mas o que me atemorizava no quadro não era isso. O que me atemorizava no quadro é que o quadro era aquele quadro que o olho olha para um lado e olha para o outro. Então tu ia para cá, aí ele olhava para você. Aí tu ia para lá, ele aí ficava olhando para você. Meu Deus do céu. Era um quadro de Jesus que olhava para você em qualquer canto da sala que você estava. Qualquer direção e estava de olho em você. Eu falei, meu Deus do céu.
Eu não sei se aquela senhora se converteu, mas eu sei dizer a você que foi uma experiência, né, que a gente passa, e as pessoas quando elas estão imersas na idolatria, elas disfarçam a sua idolatria, né, com coisas assim que relativizam. Não, isso é só um quadro que, não é? Como a gente tem quadro, um retrato de pessoas, podemos ter um retrato de pessoas que já morreram e de pessoas que já morreram e que foram importantes. Não é? Que pessoas que já morreram e fizeram coisas tremendas. Podemos ter. Pois é, a gente não tem esse comportamento, e a gente não tem esse comportamento porque a palavra nos diz que não é para ter esse comportamento. Não terás outros deuses diante do Senhor. Olha, na hora da aflição é muito fácil, tá? É muito fácil. Se você tem um quadro de um santo qualquer pendurado na sua parede, é muito fácil na hora da aflição você olhar para ele e fazer uma oração na sua direção, talvez até se ajoelhar para conversar com o que aquela imagem representa. É muito fácil isso acontecer, não é difícil disso acontecer. Então Deus, Ele sempre zelou para que a gente nem pudesse ser tentado nisso. Não farás para ti, então, imagem de escultura, nem que existe em cima na terra, nem embaixo no céu. Nem em cima no céu, nem embaixo na terra, perdão. Troquei a bola. Ainda bem que eu vi, né? Então foi assim. Porque você pensa também, o mundo evolui o pensamento. Nesta época, esse pensamento, isso tinha que ser dado, tinha que haver um rigor com esse pensamento. Porque era natural, né? Não havendo esperança em mais nada nesse mundo, se procurar esperança em alguma coisa, se procurar a solução para o seu problema em alguma coisa, em alguma divindade. Então, esse que era o problema dessa igreja de Pérgamo. Olha, vocês relativizam, vocês permitem isso, vocês têm uma vida complacente com esse culto aí que nada tem a ver com a fé cristã. Verso 16, portanto, arrependam-se, senão irei até aí sem demora e lutarei. Olha lá, ele não tem uma espada? Não começou com uma espada? Ele tem uma espada. E lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei um maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ou seja, existe um prêmio, existe recompensa para quem é fiel, para quem se mantém alinhado com a vontade de Deus. Pastor, mas que nome é esse nessa pedrinha branca? Tal? Gente, os estudiosos, os teólogos, os profundos, não chegaram a uma conclusão. Eles chegaram a várias hipóteses, 3 hipóteses. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui é muito difícil para a gente. Eu sei o seguinte, tem um nome na pedrinha branca, tá bom? Agora, que nome de quem, de como, por quê? Lá no céu você pergunta. Jesus, que é a história de pedrinha branca lá para a igreja de Pérgamo? Tal? Porque não se conseguiu chegar a uma conclusão, e não vai ser eu que vai ficar quebrando a cabeça nisso. Então, existe prêmio, existe algo. O que eu posso inferir é que o simbolismo da pedra é algo muito legal, porque a pedra é o quê? A pedra é eterna. Pedra acaba? Pedra não acaba. Quem acaba é a gente, a pedra fica. A pedra dura para sempre. A pedra não deteriora, não dissolve, não evapora, não incha. Enfim, a pedra é eterna. A rocha é eterna.
Então, esse simbolismo pega muito bem para a gente aqui, né? Ao vencedor darei o maná escondido. É um maná especial, um maná que vocês não conhecem ainda. Então, esta foi a repreensão da igreja, essa foi a repreensão de Cristo para a igreja de Pérgamo. Uma cidade importante, ela ficava num monte, ela era conhecida pela adoração a César, pela adoração às divindades, ela era conhecida desta forma. E João, escrevendo a esta igreja, disse: olha, esse negócio aí que vocês estão fazendo não convém àqueles que conhecem a palavra de Deus. Nós só podemos adorar ao Senhor. A Deus somente adorarás, somente a Ele darás culto. É o que está escrito. Então, o nosso culto só pode ser para o Senhor. Carta à igreja a Tiatira, continuando no verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Uau, ele agora já é diferente. Ele agora é o que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Olha o que vai acontecer com essa igreja. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Meu Deus, a igreja de Tiatira era a igreja que eu queria ser, olha só. Essa igreja boa, essa igreja que as últimas obras são melhores do que as primeiras, diferente da obra de Éfeso, né? Que começou muito bem e foi decaindo. Eles começaram e foram melhorando cada vez mais. As últimas obras já eram bem superiores do que as primeiras obras. Era um pessoal animado, gente. Conheço a tua fé. Gente, um grupo que tem fé é invencível. Um grupo que tem fé chega a tudo quanto é lugar. Conheço o teu amor, a tua fé e o teu serviço. Tinha muitos grupos de trabalho, tinha 3 corais, 4 grupos de tinha um grupo de mulheres para tudo quanto era lado, apoiadores, tal. A igreja da criança lá era enorme. Era um igrejaço. Essa tal de igreja de Tiatira. Porque recebeu um elogio desse do anjo que está revelando lá o Apocalipse. João disse: olha, João, Tiatira é a igreja. Tem amor, tem fé, tem perseverança, tem serviço. E agora eles estão fazendo muito mais do que quando começaram. Cara, que igreja legal. Mas essa igreja tinha um problema. Essa igreja tinha muita coisa boa, mas ela tinha um problema, essa igreja. Tinha um problema, olha só o problema. Tenho, porém, contra vocês o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Gente, olha o que estava acontecendo. Essa igreja era a igreja boa, é a igreja fantástica, aquela igreja que você queria ser, eu também queria ser da igreja de Tiatira. Mas sabe o que acontece? Onde tiver gente, sempre vai ter pecado em algum lugar, né? Onde tiver gente, vai ter pecado. Alguém está pecando, não é possível que ninguém pecou. Somos pecadores, então vai ter. E a gente tem que estar sempre vigilante quanto a isso. E havia uma irmã, essas irmãs poderosas, essas irmãs assim, de fé, arraigada, tal, que se dizia profetisa, quer dizer, o título não era do céu, era um título terreno. Ela se dizia profetisa, ela era conhecida na congregação como profetisa. Ela tinha um título na estrutura organizacional da igreja.
como se fosse um diácono da igreja, como se fosse um músico, como se fosse um líder da igreja hoje, uma pessoa que tem um título, não é? Ele tem um título lá naquela administração, ele é porteiro da igreja, ele tem um título, ele se destaca dos outros porque ele tem ele é separado ali para um mistério ali. Então ela tinha um título, e ela com esse título, ela seduzia os irmãos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas ali. Quer dizer, o mesmo problema lá da igreja de Pérgamo, né, que relativizava a questão do culto, mas agora, dentro de um outro aspecto, uma igreja boa, uma igreja aguerrida, uma igreja que está tudo certo, mas tinha uma pessoa dos seus representantes, uma profetisa, que ensinava heresia, ensinava errado, ensinava o que não estava previsto naquela fé, na fé cristã. Ensinava o pecado, o caminho do pecado. E sabe qual era o argumento dela? O argumento dela era que, isso vai aparecer mais para trás, mais para frente no texto, o argumento dela era que para você enfrentar Satanás, tem que conhecer as suas artimanhas. Tem que conhecer o teu inimigo. Então tem que comer lá junto com ele para você conhecer teu inimigo. Então a prostituição era sagrada, tem que ir para a prostituição sagrada, para você conhecer teu inimigo. Olha, gente, pelo amor de Deus, seja hoje só inteligente. Seja hoje só inteligente. Pensa comigo. Se eu me familiarizo com o meu inimigo, se eu me torno próximo do meu inimigo, daqui a pouco seremos amigos, né? A inimizade acaba. Por quê? Porque se eu me aproximo, eu vou receber influências, eu vou influenciar também. Então, inimigo é inimigo, gente. Não tem esse negócio de ficar amigo do inimigo. Não tem esse negócio de fazer acordo com o inimigo. Tem inimigo é inimigo. Então, não, eu tenho que conhecer aquele negócio lá para eu saber exatamente como é que era, tal, como é que funciona, para eu poder me defender deles. Isso é um argumento satânico. Isso é um argumento satânico. Você não tem que conhecer nada além daquilo que está dentro da palavra de Deus, no que diz respeito às questões da fé, lógico que eu estou falando. Eu tenho que conhecer o budismo para eu me defender dos budistas. Estou dando um exemplo que aqui essa religião é muito pequena, então acredito que seja um exemplo. O shintoísta, pronto, que aqui não tem mesmo, shintoísta não tem. Eu tenho que conhecer o shintoísmo para eu me defender do shintoísta. Não tem nada a ver, meu Deus, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Você só vai se familiarizar. Você vai se familiarizar e vai lá até que você goste. Aí você já vai ficar com mais dúvida no seu coração. Então, esse negócio de se familiarizar com o outro, no que diz respeito à fé, é confusão, não é certa? É confusão. Você vai ter que, uma hora, resolver o teu dilema. Então, você está na fé em Cristo? Siga na fé em Cristo. Não vai se misturar com outros para conhecer e para poder saber quais são os seus argumentos, para você saber contra-argumentar. Isso é uma infantilidade. Até porque esse bate-boca, inclusive quando eu me converti, existia muito disso, sabia? Tinha uns livros que falavam assim, mostravam as outras religiões, livros evangélicos, mostravam as outras religiões como elas eram, para a gente se defender, quer dizer, para a gente ficar batendo boca com os caras. Olha que coisa que não é inteligente.
pregue a sua. Você acredita nessa religião, nessa fé, nesse Cristo? Pregue esse Cristo. Mas deixa o que os outros acreditam para lá, deixa lá. Por quê? Porque, gente, não é que é dar de braço. A conversão vem pelo Espírito Santo. A gente só precisa falar do nosso. A gente não precisa desclassificar o outro. Vai querer conhecer o Espiritismo para quê? Para desclassificar o Espiritismo, né? Para falar, tá vendo? Isso aí está errado no Espiritismo. Isso é problema deles lá, se está errado, se está certo. Eu vim desse meio de Espiritismo. Todo mundo aqui sabe disso, que meu passado foi um passado ligado a centro espírita. E na época, a minha avó conhecia mais do Espiritismo do que eu. Porque ela conhecia para ficar falando dos erros do Espiritismo para minha família, que era toda lá de dentro. Ao invés de pregar o Cristo que ela acreditava. Ao invés de falar do Deus que ela acreditava, ela conhecia mais do que a gente... Você está entendendo? Então, esse argumento de Jezabel, que tinha que ir para a prostituição, para conhecer a prostituição, e você poder se defender da prostituição, sinceramente, não existe nenhum fiapo de inteligência nisso. Um fiapo de inteligência pode existir numa coisa dessa. Você crê no Cristo? Se aprofunde nas coisas do Cristo. Você crê na obra de salvação? Aprofunde-se na obra de salvação. Leia a palavra. E você não vai precisar, não é, ficar se aprofundando em outros tipos de fé, outros tipos de manifestações religiosas, para você se defender delas. Cada um vive a sua. Você vive a sua e deixa os outros viver a dele. Acabou. Acabou. Não tem essa de ficar falando mal do outro, falando... Não. Isso é a maior falta de inteligência. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Olha só como é que Deus é maravilhoso. A Jezabel, ele deu um tempinho para ela se arrepender. Vou deixar ela ver com os próprios olhos a bobagem que ela está fazendo. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Porém, ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Olha só, ele tem olhos como chamas de fogo. O fogo é revelador. O fogo revela. O fogo purifica. Olha como é que são os olhos, como é que Cristo se apresenta aqui. Aquele que tem olhos como chama de fogo. Nada passa, nada consegue passar aos olhos do Senhor. Ele vê todas as coisas. E ele aqui está dizendo, matarei os seus filhos de todas as igrejas, saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Olha, gente, a salvação não é por obras, porém, a gente tem recompensa aqui nessa terra por obras. Olha lá que ele está dizendo, eu vou recompensar cada um pelas suas obras. Então, quando você é bonzinho, quando você faz o bem, quando você ajuda alguém, tem um mérito, não para a salvação, mas existe um mérito. Existe um pequeno mérito nisso. Quando você está diante de pessoas e você ajuda pessoas, você tem um coração generoso, porque ele é aquele que conhece a mente e o coração. Duas partes, né? A mente como uma parte mais externa e o coração como uma parte mais interna. Conhece a mente e o coração.
Conhece a mente e o coração. Uma parte mais aflorada e a parte mais interna. Talvez você saiba o que eu estou pensando, porque eu estou falando o que eu estou pensando. Mas o que vai dentro do meu coração, tem um ditado, né? Conhece? Coração dos outros é terra que ninguém anda. Coração dos outros é terra que ninguém anda. Por quê? Porque a gente pode conhecer o que ela está falando, mas o que vai no coração é algo muito subjetivo, muito particular. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Tão somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Olha só qual é o conselho. Olha, eu não vou colocar carga sobre vocês, não. Vocês é a igreja que tem amor, que tem fé, que tem perseverança, que tem serviço. Vocês só têm a Jezabel aí no meio de vocês, que está arruinando vocês. Eu já dei tempo para ela se mancar, mas ela não se manca, ela não se enquadra, então ela vai ficar doente. Vai ficar doente e os filhos dela vão ficar doentes também, vai ser um problema naquela vida lá. Agora, quanto aos demais, eu não vou colocar carga nenhuma além. Ao vencedor que ganhar até o fim as minhas obras, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com um cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade do meu Pai, e eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estrela da manhã. A estrela da manhã é como se fosse um cetro do rei. Então, esses que perseveram, que vão até o fim, essa igreja boa, legal, só tinha uma Jezabel. Gente, quem dera, né, que a gente tivesse também só uma Jezabel, né? Pois é. O problema é que às vezes é uma meia dúzia de Jezabel. Falando besteira na igreja, tal, e Pai amado, só a graça de Jesus. Enfim, o que eu quero mostrar aqui a você é como as igrejas, né, da época de João se pareciam muito com as igrejas da época de hoje, né? Os defeitos, os erros. Por isso nós precisamos andar humildemente diante do Senhor, humildemente diante do Pai, porque nós não somos melhores do que esse povo aqui, não. A gente não é melhor do que ninguém, aliás. A igreja em si, ela sempre foi um grupo problemático. Ela sempre foi um grupo que tinha um ou outro problema. E a carta às 7 igrejas, ela assinala esses problemas. Tem grupo que é muito bom, mas tem umzinho que bota o grupo todo a perder. Tem grupo que não é complacente com o erro, é complacente com o pecado, relativiza. Gente, cuidado com o relativismo. Cuidado. Quando diz respeito à palavra de Deus, não tem relativismo, tem o quê? Tem o que está escrito. Não tem relativismo, tem o que está escrito. Logicamente, a sua interpretação que deve ser transcultural, deve atender, mas isso não é relativismo. Você interpretar segundo o que você vive hoje não é relativismo. Porque senão a gente não podia ter as versões da Bíblia. E vão fazendo versões para quê? Para que ela continue sendo um texto comunicável para outras gerações, para as gerações do futuro. Você já imaginou o texto? Eu tenho um texto da Bíblia, eu não sei nem onde ele está, porque eu já guardei isso, as 7 chaves lá, e eu já perdi, de tão bem guardado que ficou. Mas eu tinha uma Bíblia aprovada por Dona Maria II, quer dizer, antes do Ferreira. Uma versão antes do Ferreira, ainda com todos aqueles arcaísmos da língua portuguesa. Tu lê um texto, falei, o que está escrito aqui? Caramba, esse versículo, esse outro versículo aqui, olha como é que... Você não entende.
A única coisa que pode haver no texto é essa atualização, que não é relativismo. Então, queridos irmãos, fica essa palavra para os irmãos. Vamos curvar a cabeça nessa hora. Soberano Deus e amado Pai,